Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. O vídeo de hoje, galera, fazendo aí continuação sobre o vídeo falando sobre os filmes, animações do Batman Super. Vou fazer mais um vídeo aqui mostrando mais alguns itens aqui da minha coleção, né? Que são os filmes, as animações nostálgicas do Batman, do Super-Homem, né? Então acompanha o vídeo aí, deixa like, eu vou mostrar mais alguns itens aqui da minha coleção, galera. Que são esses filmes nostálgicos aí, as animações que foram do Batman e do Superman dos anos 90 e dos anos 2000. E algumas mais recentes aí da época da Gal Gadot e do Ben Affleck, desse Super-Homem aí que foi da Trindade da Justiça. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal. Então galera, para dar continuidade aí sobre esses vídeos aí falando sobre Batman, Superman, as animações nostálgicas aqui que eu havia mencionado. Batman e Mr. Freeze abaixo de zero. Essa aqui foi a continuação daqueles filmes que foi as animações clássicas, né? Essa aqui inclusive foi lançada em 2002, na época teve em VHS e depois foi lançada em DVD, né? É uma história extra aqui dessa animação clássica da série animada do Batman, né? Tem até o cenário antigo, né? Como vocês podem ver aí, o cenário antigo, os personagens antigos. Uma animação nostálgica, nostalgia também da época das videolocadoras, foi bastante aí, tem bastante VHS aí na época das locadoras. E depois foi lançado em DVD, ele da Warner Bros. Batman e Mr. Freeze, abaixo de zero, lançado em 2002, continuação aqui da animação de Batman, a série animada dos anos 90. Aí outra aqui que também é dessa hype aqui das, já com o cenário da quarta temporada, né, que eles haviam modificado os personagens, Batman, o Mistério da Mulher Morcego. Essa animação aqui na época foi um pouco mais recente, ela foi lançada em 2004, para quem não conhece, né. Foi mais um filme aí extra dessa quarta temporada da animação do Batman antiga. Foi lançado inclusive na época da nostalgia da época dos DVDs, em 2004. Batman, o Mistério da Mulher Morcego. Não é a Batgirl, é outra personagem aqui que aparece, que é a Mulher Morcego, né? Que utiliza as mesmas roupas assim do Batman, da Batgirl e do Robin. Aqui na verdade aparecem duas Mulheres Morcego nessa animação. Quem ainda não assistiu, assista porque eu recomendo. Ela é de 2004. Batman, o Mistério da Mulher Morcego, lançado em 2004, na época e nostalgia da época dos lançamentos, quando estava no auge aí dos discos em DVD em 2004. Aí aqui tem uma parte aqui, a seleção de cenas, ó. O encarte de dentro e a foto da Mulher Morcego. Outro aqui bem top aqui, com um hype aqui um pouco mais moderno, Batman os Bravos de Destemidos. Aqui foi lançado em 2009 mais ou menos, né? Teve até o bonequinho grande que foi lançado desse desenho aqui, sendo que na época eu até vi o bonequinho, mas ele aparentemente sendo legal, mas ele não era articulado. Então, como eu prefiro mais os que são articulados, né? Como ele não tinha articulação nos braços, aí realmente eu não quis comprar ele, mas ele era bem bonito. Ele era grande, tamanho grande, formato grande. Ele apenas não tinha os braços articulados, né? Mas ele era bem, inclusive eu acho que ele falava até algumas frases. Eu apenas não quis comprar ele porque como ele não tinha articulação nos braços, então não podia mudar de posição. Aí realmente eu não quis comprar ele. Essa animação aqui foi de 2009. Teve umas sequências aí juntamente com o desenho do Homem-Aranha que foram mais recentes, né? Com alguns episódios aí mais recentes. E também aqui já mostra aqui os personagens de Liga da Justiça, o Aquaman, entre outros que aparecem aqui nessa animação. Batman, os Bravos e Destemidos. Aí aproveitando, mostrando aqui alguns bonecos da minha coleção, que eu ainda não havia mostrado. O Mr. Freeze. Essas linhas aqui, ó. Bem realista, grande. E esse aqui que tem esse tamanho aqui pequeno. Mr. Freeze. Tem inclusive esse outro aqui que também eu acho que são dessa mesma coleção do Mr. Freeze, que é o Sinestro, que inclusive tem vídeos mais antigos aí do início do canal, quando eu fazia os vídeos de stop motion, que tem o Sinestro aparecendo aí junto com os brinquedos da Miraculous. E esse outro aqui que é aquele vilão do Super-Homem. Não tô lembrando agora como é que é o nome dele, que ele tem os mesmos poderes do Super-Homem, sendo que é uma versão como se fosse zumbi
do Super-Homem. Então, é Mr. Freeze, Sinestro, que apareceu em vários vídeos aí do início do meu canal. E esse vilão aqui do Super-Homem, acho que esses aqui são da mesma coleção, esses três aqui. Aí mais alguns vilões aqui, ó. O Charada. Charada, outro boneco do Charada, aquele que eu mostrei foi os primeiros lançamentos, esse aqui é outro do Charada. E os Lex Luthor, Lex Luthor, o Batman vs Superman de 2016, que ele veio um pacotezinho na época, que eram os bonecos do Batman, a Gal Gadot, o Ben Affleck, o Aquaman e o Lex Luthor, embora não apareça no filme, mas eles lançaram como se fosse uma versão imaginária aí, como se o Lex Luthor tivesse aparecido em 2016 no filme com essa roupa especial. Então, esse aqui é o Lex Luthor, embora não pareça ele, mas é o boneco do Lex Luthor dessa linha aí de 2016, quando teve o lançamento de Batman vs Superman, a origem da justiça. Eles lançaram esse boneco aqui que vem num pacotezinho com a Gal Gadot, o Batman do Ben Affleck, o Aquaman e o Lex Luthor, com essa roupa especial. Aí aqui são algumas bonecas da Arlequina, minha personagem favorita aí de Esquadrão Suicida, que eu também vou falar. Também faz parte aqui da sequência dos filmes que eu estou falando, Esquadrão Suicida, que inclusive eu assisti todos os filmes de Esquadrão Suicida e Aves de Rapina também no cinema. Eu também assisti no cinema esses filmes aí de Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. Aí essas aqui são as peças que eu tenho da Arlequina. E os bonecos do Coringa, ó, que eu tô mostrando aqui nesse vídeo também, os bonecos do Coringa, com terno preto. Esse aqui que é parecido com o dos filmes antigos, né? E esse aqui também que já apareceu em alguns vídeos, inclusive de eventos comigo aí, vocês podem ver aí com os vídeos de cosplay. Ele já apareceu em alguns eventos de exposição que eu fiz de bonecos. Outros de cosplay que eu também levei ele. Esse Coringa aqui, eu não lembro agora qual é o lançamento dele, era da Mattel juntamente com esse daqui. Mas já faz um tempo que eu tenho ele. Esses aqui, que como mencionei, esse aqui veio o primeiro lançamento da Bandeirantes. Aí quando foi depois de um tempo, quando estava em 2019 com o filme do Coringa, que eu também assisti nos cinemas, o filme do Coringa, o primeiro filme do Coringa, não o segundo, mas o primeiro, quando eles lançaram aquele filme primeiro do Coringa em 2019 nos cinemas, eles lançaram como se fosse essa versão aqui da Bandeirantes, sendo que, não sei se foi a Mimos que comprou a Bandeirantes, né? Aí veio, eles fizeram o molde dele, como se fosse com uma roupagem mais sombria. Mas apesar de ser da Mimos, ele também ainda vem aqui com a marca da Bandeirantes. Aí os dois volumes do Superman que eu estou mostrando novamente, ó. Esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2, ó, do Superman. Os volumes que foram lançados em DVD. Outros volumes que foi lançada aquela animação do Batman, série animada, como eu havia mencionado, foi lançado 3 volumes individuais. O primeiro, o segundo que é esse, Contos do Cavaleiro das Trevas, desenho em série. E o volume 3 que apareceu duas caras. E depois para poder ver a série completa, só os boxzinhos que eu também já mostrei. Esse aqui é o volume 2 também na época aí do Nostalgia dos DVDs. Volume 2 da série animada Contos do Cavaleiro das Trevas. Com esses episódios também nostálgicos aqui do Coringa. Batman, volume 2 da série animada Contos do Cavaleiro das Trevas. Liga da Justiça em DVD, esse filme aqui, Nostalgia, lançado em 2017, depois do filme da Mulher Maravilha, foi lançado Liga da Justiça. Foi lançado na época 2 capas inicialmente, essa aqui foi a primeira que veio, uma versão como se fosse a Gal Gadot sendo a líder, primeira capa aqui. E depois eles lançaram Liga da Justiça, o mesmo filme com essa capa secundária, né? Esse filme aqui eu também assisti nos cinemas, Liga da Justiça, Mulher Maravilha também assisti nos cinemas. Eu também tenho a versão do diretor, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando Liga da Justiça, a versão do diretor, que é
aparece o Super-Homem com a roupa preta. Liga da Justiça lançada em 2017, nostalgia de cinemas, né? Gostei bastante, inclusive, apesar de que quando eu fui no cinema na época, né, tinha muitas pessoas que também aparentemente pareciam gostar, mas depois quando saiu, sempre falavam mal dos filmes, geralmente a DC, o povo sempre fala mal dos filmes da DC, né? Fala que os filmes não são bons, mas eu sempre gostei muito, né? Desde os antigos até os novos, sempre gostei muito dos filmes assim da DC. Então, eu assisti nos cinemas na época, eu gostei bastante. Merecia ter tido uma continuação com esses personagens aqui. Teve aqui a capa de dentro, ó. Tem como se fosse o post deles. Que pena que realmente não teve a continuação, né? Talvez por devido a tantas críticas que o pessoal faz, né? Com o filme da DC, eles não quiseram continuar. Mas merecia ter tido uma continuação desse filme aí. E o outro que mencionei é do mesmo jeito, não muda, apenas a diferença foi porque o primeiro foi lançado com aquela capa e o segundo eles lançaram com essa capa secundária. E a versão do diretor tem um Super-Homem com a roupa preta. É uma versão que tem algumas cenas extras e tem uma parte também que aparece o Coringa lá no futuro, junto lutando com o Batman numa batalha que tem lá contra o Apocalipse, né? O Darkseid. Darkseid. Aqui o disco é o mesmo, inclusive eu tenho um desses aqui para alugar, né? Porque eu também, como já mencionei aqui, eu também alugo discos em DVD, em Blu-ray. Tenho na minha coleção e tem uns que eu comprei apenas para colocar para alugar. Então esse aqui são da minha coleção, né? Tem um aqui desses aqui que é para alugar. Esquadrão Suicida também eu tenho na minha coleção e tem um em DVD para alugar que eu alugo também filmes em DVD e Blu-ray. Esquadrão Suicida, lançado em 2016, esse aqui também assisti nos cinemas, assisti também o segundo nos cinemas, assisti Aves de Rapina, né? Bem top aí. Lançado em 2016, primeira aparição aí da Arlequina, na Margot Robbie como Arlequina. E essas action figures aqui da Arlequina que eu já mostrei agora pra vocês. Esquadrão Suicida lançado em 2016, já esse aqui veio com uma capa secundária. E veio também como se fosse com uns formatos assim, que cada um tem a cara dos personagens, que aí você colocava o copo em cima da base. Eu não estou aqui com isso mostrar para vocês porque eu retirei daqui, mas eles vinham com umas basezinhas que você colocava o copo em cima. Esse aqui também veio com uma capa dupla, mas eu acho mais legal essa capa aqui. Aí a versão em 3D aí, ó, Esquadrão Suicida, Blu-ray, Liga da Justiça também. Esse aqui era de DVDs na época, o Blu-ray, apesar de ter sido um pouco extinto, não ter tido sucesso como DVD, mas a imagem dele é bem melhor que a do DVD e o 3D também, os filmes em 3D, graças ao Blu-ray, né? Ele pega tanto no PlayStation 4 como no aparelho de Blu-ray, no PlayStation 3 também, você tem como ver em 3D se a sua televisão também foi em 3D. Então foi uma invenção aí o Blu-ray que foi depois do DVD, que apesar de não ter sido tanto sucesso, mas ele foi bem top aí, a imagem dele é bem superior e melhor do que a do DVD. Quando estava ainda na época, né, quando eles não pretendiam extinguir os discos definitivamente, aí na época vinha sempre essa propaganda de cópia digital, que você fazia como se fosse uma cópia digital para assistir online. Não sei muito bem como é que é isso, porque eu nunca fiz esse método, mas quando eles não pretendiam ainda extinguir os filmes em DVD para o Blu-ray praticamente, né? Então vinha o DVD, o Blu-ray 3D e essa cópia digital que eu nunca utilizei ela. Eu gosto sempre de assistir os discos, né? Os discos em Blu-ray e em DVD. Aí aqui são o Blu-ray e o Blu-ray 3D. E o Liga da Justiça também, versão em 3D. Liga da Justiça, o primeiro, versão normal. E a versão em 3D, que você também tem que assistir ele com os óculos para poder ter a noção aí, o fundo da imaginação em 3D, que o filme não é exatamente que
a noção, mas ele fazia como se fosse criava uma ilusão que o filme ficava mais perto em 3D para você. Outros aqui que eu ainda vou falar no outro vídeo, o filme do Super-Homem que eu assisti também nos cinemas, que é o meu super preferido, O Homem de Aço. Esses outros Blu-ray que eu vou mostrar também do Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. A versão de X-Men, da Vampira, que também teve algumas versões de X-Men aí que foram lançadas com uma versão secundária aleatória. Então foi este o vídeo. Se gostar do vídeo, deixa like. Acompanhe aí o próximo vídeo ainda falando sobre Batman e Super-Homem. As outras partes aí ainda falando sobre os filmes e animações. Deixa like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.